Bora lá. Queridos, feliz sábado. Espero que vocês estejam bem. Tenham passado uma ótima semana Está. aí, apesar das dificuldades. Não sei o que aconteceu, mas a graça de Jesus e o cuidado dele nos permanece, nos tá com cada um de nós. E o sábado chegou para um descanso mentalmente, fisicamente. É muito bom estar perto de Jesus, estar aqui com vocês também para adorar juntos nessa 25ª temporada do Upgrade com o pastor Estina. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para compartilhar seu conhecimento, sua experiência e aprender mais um pouquinho, né, sobre Jesus. Muito obrigada também você que está aqui, nos acompanhou essa semana. Foi uma semana curta, com várias aprendizagens sobre os ensinos de Jesus, né? Sobre a salvação, adoração, vida eterna. E hoje um assunto muito importante sobre religião, né? Muito obrigada por você estar aqui. Nesse pequeno e grande grupo, eu sempre falo isso, né? Que essa família do Upgrade, esse momento de compartilhar, de poder estudar a palavra junto com os amigos, é muito bom isso. E a você também que nos acompanha aqui através do YouTube, hoje está ao vivo, muito obrigada por você estar aqui acompanhando, participando também. Curta, comente e compartilhe essa mensagem para levar a outras pessoas também. E para dar o nosso início aí, queria chamar o Éder Lourenço para fazer a nossa oração inicial. Muito bem, boa noite, feliz sábado a todos. Vamos orar. Querido amado Deus, Pai eterno, nós estamos aqui reunidos entre pessoas de vários lugares aí, mas com um único propósito, Pai, é ouvir a Sua palavra. Nesse momento, Pai, nós entregamos nosso sábado em Tuas mãos. E muito obrigado, Pai, porque nós temos a oportunidade de, mesmo estando distante dos outros aí, nós podemos nos confraternizar, ouvir a palavra do Senhor através da internet. Muito obrigado, Pai. E nesse momento, Pai, prepare nosso coração para que a palavra seja dita de acordo com a nossa necessidade. E desde já, prepare o ministro, o pastor Estina, para que ele possa ser usado do seu Santo Espírito. Não que ele fala de si, mas que o seu Santo Espírito possa, nesse momento, invadir aqui o upgrade para que seja bênção no coração das pessoas. Prepare o nosso coração para que nós possamos ouvir a sua palavra de coração aberto e peito aberto. São bênçãos que eu te peço, Pai, não que merecemos, mas em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, querido, pela oração inicial. Agora, nosso momento de louvor, a nossa música inicial é uma música, é como se fosse uma oração cantada, então medite. Se você conhece essa música, cante conosco. É do Pedro Valença, chama Cristo Vive em Mim. Cristo seja em mim o princípio e o durante, seja tudo a cada instante, desde quando eu acordar até quando de noite for. Seja em mim tão notável sua presença, que a minha voz se cale e que fale o teu amor em cada gesto meu. Cristo seja em mim. Em todos os sentidos, Cristo esteja em mim. É tudo que eu preciso, Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneça o mal que insisto ser, que antes o teu amor defina o meu viver, me mostre
molde, reconstrua para que eu seja assim. Seja Cristo sempre em mim. Porque não há outro jeito de viver, não há outro lugar onde eu mais quero estar. Jesus, tua presença é o que me faz viver, é o pão que me alimenta. Onde estaria eu se não por teu amor, sem ter tua bondade agindo em meu favor, a tua doce paz transborda em meu viver, para que outros possam ver Cristo seja em mim. Em todos os sentidos, Cristo esteja em mim. É tudo que eu preciso, Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneça o mal que insisto ser, que antes o teu amor defina o meu viver, me molde, reconstrua para que eu seja assim. Seja Cristo sempre em mim. Para que eu seja assim. Seja Cristo sempre. Amém, amém. Nesse momento eu passo então a palavra agora para o pastor China, que Deus possa te abençoar e que a mensagem possa chegar ao nosso coraçãozinho. Obrigado, Thaís. Estão me ouvindo bem? Dá um positivo aí na tela para eu prosseguir, Sim, tudo beleza? certinho. Tá bom. Um abraço muito carinhoso a todos que estão nos acompanhando neste momento, àqueles que ainda haverão de acompanhar, de assistir, não é? Nós estamos na 25ª temporada do Upgrade. Normalmente se faz de madrugada, mas como eu estou aqui com um fuso horário bastante diferente, excepcionalmente nesta semana tivemos a alegria de fazer à noite, não é? E eu agradeço a Deus, agradeço ao convite. É o nosso último encontro aqui nesta semana, não é? Já tratamos sobre o que Jesus ensinou sobre a salvação. Aprendemos que a salvação é um dom da graça de Deus. Deus faz tudo por nós. A salvação é um ato completo de Deus. E ele vai completar essa tarefa até o dia da volta de Jesus. Aprendemos que a adoração é aquele momento especial quando eu fico em conexão íntima, ininterrupta com Deus. Mesmo estando no meio da multidão, a adoração é um e um. E no palco da vida, a salvação acontece quando ficam só duas pessoas, Jesus e você, Jesus e eu. Ontem falamos sobre a vida eterna e aprendemos que a vida eterna começa quando nós aceitamos Jesus, porque nós não fomos criados para morrer, mas o intruso chamado pecado trouxe a morte. E ao nós aceitarmos Jesus, Jesus já pagou esse preço e ele nos concede vida eterna. Quando ele vier, nós seremos glorificados. Então, será uma coisa esplendorosa, né? Terá imortalidade. Louvado seja Deus. Hoje quero tratar sobre religião. Quando fala de religião,
Algumas pessoas têm assim um faniquito, né? Tem coceira, ficam preocupadas, porque às vezes uma pessoa quer fazer com que a outra pessoa se torne de sua religião. A Bíblia fala alguma coisa sobre religião? A Bíblia fala. E se você nunca viu o que a Bíblia fala sobre religião, basta ler o que escreveu Tiago no capítulo 1, no verso 27, ele falou assim: a religião pura, olha só, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus Pai é esta: visitar as viúvas e os órfãos nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. São duas faces, né? É ser útil e, ao mesmo tempo, ser leal ao Senhor Jesus. O profeta Miqueias, ele falou uma coisa importante também. Ele disse assim: olha, o Senhor já mostrou o que é bom, mostrou a você o que é bom, e o que é que o Senhor pede de você. Ele diz assim: que você pratique justiça, ame misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Três coisas, né? Amar a justiça, praticar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Agora, Jesus falou sobre uma religião e outra religião? Ele não falou. Basta lembrar que Jesus era judeu, estão lembrados disso? E ele nunca pediu que as pessoas se tornassem judias. Nunca pediu. Nunca falou para ninguém: você tem que se tornar um judeu. Nunca. Essa história de a gente querer enfiar a religião goela abaixo das pessoas é um perigo, sabe por quê? Porque o legalismo é uma enfermidade, conforme eu já venho falando desde terça-feira, não é? Agora, existe uma religião que a Bíblia fala que é a religião que devemos seguir. Há uma igreja. Isso aqui que eu vou falar aqui é muito sério e demanda de muito estudo, né? Por exemplo, o Apocalipse é um livro escatológico, é o livro que trata dos últimos acontecimentos, do fim dos tempos. E o livro do Apocalipse apresenta um povo. E quando você olha, por exemplo, Apocalipse 10, você descobre que Deus levantou um povo para pregar as três últimas mensagens de salvação ao mundo. E este povo começou lá com aquela grande decepção de 1844. Então, Deus tem uma igreja, mas essa igreja não é ela que salva as pessoas. Essa igreja existe para cumprir um propósito. Porque Deus tem uma outra igreja que é muito maior do que a igreja adventista do sétimo dia, uma igreja espiritual. Deus tem filhos em todos os lugares, gente. Se Deus não tivesse filho em todos os lugares, Apocalipse 18, o anjo não diria: sai dela, povo meu, para se juntar ao povo de Deus. Então Deus tem um povo que tem uma obrigação, que é pregar. Ninguém é melhor do que ninguém. A igreja adventista não é melhor do que nenhuma igreja, mas ela tem uma responsabilidade concedida por Deus, igreja remanescente, para pregar a mensagem, última mensagem de salvação. Agora, o que é a religião na prática? É muito mais do que você pertencer a uma igreja, a religião na prática. O que Jesus deu a entender quando ele contou aquela história da videira? Está em João 15. Quer ver que coisa linda? O que é a verdadeira religião? Lembra que eu falei que a religião pura e sem mácula é visitar as viúvas e os órfãos, e o que Deus pede de nós é que nós pratiquemos a justiça, andemos com misericórdia, andemos humildemente com Deus. Aí o Senhor Jesus falou assim, olha, João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Há uma diferença entre cortar e podar, ok? Há uma diferença muito grande. Eu sou da roça e eu conheço essa diferença. E, na verdade, na prática, cortar é tirar fora da videira. Podar é aparar os ramos
para que eles produzam mais ainda. Então veja, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pelas palavras que eu lhes tenho falado. Verso 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não poderão dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A religião verdadeira é um relacionamento íntimo com Jesus. Como os ramos que produzem frutos, eles têm um relacionamento íntimo com a videira. Quando nós lemos Gálatas, por exemplo, e fala do fruto do Espírito, que é amor, bondade, benignidade, alegria, aquelas coisas lindas lá, não é? Só se pode produzir o fruto do Espírito se nós estivermos ligados à videira. Porque por nós mesmos nós vamos produzir uvas bravas. Mas se estivermos ligados a Cristo, que é a videira, nós vamos produzir os frutos de Cristo. Veja, os frutos são produzidos no ramo, mas o fruto não é do ramo, porque o ramo está ligado à videira, o fruto é da videira. Então, quando você corta um ramo e joga fora, ele não produz mais nada. Nós temos que estar ligados à videira. Agora, existe algum texto na Bíblia, algum capítulo na Bíblia que explica essas coisas que Jesus ensinou? Porque veja que eu estou sempre aqui com vocês aqui, apresentando uma ideia e usando a Bíblia para explicar essa ideia. Por quê? Porque as grandes ideias estão na Bíblia, não estão na mente do Neumoel, não estão na mente do Claudomiro, não estão na mente do Moisés, do Valmir, não. Nós, pastores, recebemos as ideias de Deus ao estudarmos a palavra pelo Espírito Santo. Então, onde que está a verdade, onde que estão os argumentos, onde que estão as explicações? Estão na Bíblia. Todas as explicações necessárias estão na Bíblia. Por isso eu disse no primeiro dia, na primeira noite, que a Bíblia, elas são fragmentos da mente de Deus traduzidos na linguagem humana para que possamos compreender o mínimo necessário do plano da redenção, aceitarmos Jesus e termos a vida eterna. Quer dizer, são coisas de Deus traduzidas na nossa linguagem. E quando nós interpretamos essas coisas de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, que foi quem inspirou a escrituração da Bíblia, então nós temos a compreensão correta. Se nós interpretarmos as coisas de Deus sem o Espírito Santo, fatalmente vamos chegar a conclusões erradas, errôneas. Mas quando o Espírito Santo nos dirige, porque foi ele que escreveu a Bíblia, os 40 que ajudaram são coautores, não são autores. O verdadeiro autor da Bíblia é o Espírito Santo. Então, quando nós estamos iluminados por ele que inspirou a escrituração, nós começamos a compreender as coisas da maneira que Deus deseja que compreendamos. Veja, por exemplo, o que diz Romanos 8. Quando eu falo sobre religião, eu estou ligando religião com salvação, com adoração, com vida eterna. Romanos 8 começa assim. Vou usar Romanos 8 para explicar João 15, ok? Paulo fala assim em Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja que ele começa o capítulo usando duas expressões que são iguais, no mínimo semelhantes, agora e já. Agora, pois, já. Por que será que ele usou essa ênfase, essa redundância? Ele usou isso porque para as coisas espirituais nós somos lentos. Para as coisas deste mundo aqui nós somos rápidos, mas para as coisas de Deus nós somos lentos. Quando, por exemplo, uma pessoa está emagrecendo, ficando sem cor e faz exames e vai no médico
e o médico diz, olha, você tem um CA de 4º grau e você vai morrer em 3 meses, a pessoa não demora um minuto para acreditar no médico. É verdade ou não é? Mas a Bíblia nos ensina que a salvação é um dom da graça de Deus e a gente passa a vida inteira e acaba nem aprendendo direito isso, porque nós somos lentos para as coisas espirituais. Mas para quem está em Cristo, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. E Paulo, ele desdobra esse assunto de um jeito tão incrível que ele fala assim, olha, veja, se nós estamos em Cristo, produzindo frutos, ainda assim nós estamos nesse mundo aqui. Nós temos dificuldades e nós podemos escorregar e cair. Mas, verso 11 diz assim, se habita em vós o Espírito que ressuscitou a Cristo, se nós cairmos, né? Esse mesmo Espírito vivificará o vosso corpo mortal, quer dizer, vai dar vida de novo. Se nós somos um ramo sem vida, mas se habita em nós o Espírito de Cristo, ele vai dar vida de novo para esse ramo, para ele continuar produzindo. Aí o verso 16, ele fala assim, e tem mais, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Veja o que é a religião pura, verdadeira, prática. É uma conexão com Jesus. Não é pecado ser conectado a uma igreja. É melhor estar conectado a uma igreja. E é melhor, inclusive, ser útil nessa igreja, porque se eu não encher a minha vida com as coisas de Deus, as coisas da igreja, o diabo vai arrumar um monte de coisa para encher a minha vida. Então é importante estar na igreja, mas a religião verdadeira é conexão com Cristo, é mais além, é um pouco mais. Por isso, quando eu conto a história da minha mãe, que se tornou cristã adventista, eu uso essa expressão. Ela se tornou cristã adventista, porque cristão é mais do que adventista, é mais do que católico, cristão. Então, o cristão verdadeiro é aquele que está em Cristo, é um pequeno Cristo. Foi essa a ideia quando chamaram os discípulos pela primeira vez de cristãos, pequenos cristos, né? Então, o Espírito, ele fala com o nosso Espírito. Isto quer dizer o seguinte, vocês não precisam do pastor. Se vocês estiverem ligados no Espírito, o próprio Espírito Santo vai se conectar com vocês. Dá para entender isso? Claro que o pastor é importante porque ele ajuda a abrir caminhos, ele ajuda a explicar certas coisas, mas há certas coisas que o Espírito de Deus nos ensina mente com mente. E quando a Bíblia diz assim, quando te desviares para a esquerda ou para a direita, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. É o Espírito Santo trabalhando em nós. Agora, pastor, se nós temos essa religião pura, que é permanecer em Cristo, ligados à videira que é Cristo, por que nós passamos por tribulações? Pastor Claudomiro, depois que desligou a gravação ontem, ele falou uma coisa do pastor Bulhão, que nós temos conflitos porque nós estamos querendo ficar do lado de Deus, nós estamos no reino da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós queremos ser diferentes do mundo, mas quando formos para o reino da glória, não haverá mais pecado, não haverá mais conflitos. Agora, tem conflito? Tem. Mas aí o verso 18 de Romanos 8, Paulo fala assim, as dores, os sofrimentos, as angústias desta vida, que as tribulações, elas não podem ser comparadas à glória a ser revelada em nós. Eu me lembro que Moisés ficou 40 dias e 40 noites com Deus no monte, e quando ele desceu, tiveram que colocar uma toalha, um lençol no rosto dele, porque o povo de Israel não conseguia olhar para ele, que o rosto dele brilhava, porque ele ficou 40 dias com Deus. Imaginem vocês, ficar um ano inteiro com Deus. 1000 anos, 1 milhão de anos, a eternidade, que tem começo e não tem fim. A glória que se revelará em nós, ela suplantará todo e qualquer sofrimento dessa vida aqui. Nós nem vamos lembrar dessas coisas, nem vamos lembrar. Bom, e ainda Paulo fala em Romanos 8, 28, ele fala assim, olha,
Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Veja, ligação com Jesus, ser chamado segundo o propósito de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus. Nós mesmos não podemos viver a vontade de Deus. Mas quando estamos ligados a Jesus, então nós conseguimos viver a vontade de Deus, porque a vida dele é a nossa vida. No finalzinho da música do Pedro Valença apareceu um texto aí, não é? Esta vida que vivo agora, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Nós precisamos permanecer na videira. A nossa luta não é para sermos bons. A nossa luta não é para sermos religiosos. A nossa luta é para permanecer em Cristo, porque é permanecendo nele que nós vamos produzir os frutos. Pastor, por que você guarda o sábado então? Eu guardo o sábado porque o meu Jesus criou a mim e criou o sábado para mim. Quem não sabe isso está perdendo, porque o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. É uma alegria saber que num dia da semana eu posso passar o dia inteirinho com ele. Nos outros dias eu passo períodos, não é? E eu sei que muita gente tem dificuldade com o sábado porque não passa esses períodos diariamente com Deus, porque quem passa esses períodos diariamente com Deus tem prazer no sábado. O sábado salva? Não salva. Mas o sábado é o selo de Deus que está na lei, é um selo escatológico. Mas não é só isso, porque quem nos sela para a eternidade é o Espírito Santo. Eu vou falar isso no dia 3 de abril, na sala 57, o Espírito Santo como selo. É ele quem nos sela para a eternidade. Mas escatologicamente, o sábado tem um papel fundamental também no final da história, que vai mostrar quem é que vai ficar do lado de Deus, quem é que vai ficar contra Deus. Mas vejam, aqui nós temos que viver em Jesus para que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Quando estamos em Jesus, até as coisas que dão errado, presta atenção. Quando estamos em Jesus, até alguma coisa que dá errado, lá no fim Deus transforma em bênçãos. Deus tem o poder de transformar as maldições desta vida em bênçãos. Deus tem. Mas nós precisamos confiar, precisamos nos esforçar para permanecer em Jesus, conforme ele disse em João 15. Paulo, ele falou que nós fomos predestinados. E eu sou a favor da predestinação. E eu não sou calvinista, porque Calvino ensinava que uns foram predestinados para a salvação e outros foram ensinados para a perdição. Não. Nós todos fomos predestinados para a salvação. E Deus nos deu livre arbítrio para permanecer dentro deste guarda-chuva ou sair dele. Então, quando nós permanecemos em Jesus, nós somos predestinados para a salvação. E mais, em Mateus 25, no sermão profético, Jesus falou, quando ele disse que vai separar uns dos outros, os bodes das ovelhas, os ímpios dos justos, ele disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Jesus falou isso. Fogo eterno não foi preparado para ninguém, então não tem predestinação para destruição. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Só que tem gente que adora o diabo e vai ter que ir junto com ele para o fogo. Vai fazer o quê? A gente luta até, mas não consegue arrancar esse povo, né? Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. É isso que Paulo nos ensina. Agora, como é que nós nos tornamos conformes à imagem do Filho de Deus? Permanecendo nele. E permanecendo nele, nós somos transformados no caráter, na vida, no todo. E depois que Paulo entendeu esse raciocínio, porque Paulo era um legalista, ele se encontrou com Jesus na estrada de Damasco, depois ele tirou um tempo para meditar, não sei quanto tempo lá, dizem que passou uns 3 anos estudando, meditando, passou um longo tempo, não sei quanto exatamente. Bom, quando ele entendeu tudo isso, no verso 31 de Romanos 8, ele fala assim: o que é que eu vou falar lá em casa agora, hein? Só que ele usou outras palavras, é claro, né? Ele falou assim: que diremos, pois, à vista destas coisas
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Permanecer em Jesus é a verdadeira religião. É a religião que salva. As outras podem ajudar. A Igreja Adventista ajuda. Escatologicamente é o povo remanescente, mas não é a igreja que salva, é Cristo. Quando estamos em Jesus, Paulo fala assim: quem é que vai nos acusar? Ninguém pode nos acusar. Ele fala assim: quem é que vai nos condenar? Ninguém pode nos condenar. Aí ele diz assim: quem é que pode nos separar do amor de Deus? Aí ele fala: nem a morte pode nos separar. Nada. Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nada, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus. Por quê? Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Meus amados, eu não sei se você sabe o que é ser mais do que vencedor. Nós tivemos as Olimpíadas de Inverno, agora na Itália, estão completando as Paralimpíadas de Inverno, né? Quando um indivíduo é o top one, o número um, ele recebe o quê? Uma medalha de ouro. Ele é o vencedor. E acima dessa medalha de ouro, não tem uma outra medalha para o que é mais que vencedor. Mas Paulo diz que em Jesus nós somos mais, é mais do que medalha de ouro. Eu tenho pensado muito nisso e eu cheguei à seguinte conclusão e eu compartilho com alegria com vocês. O vencedor de uma competição, ele recebe um troféu, ele recebe uma medalha, um título. Essas coisas todas podem enferrujar. O vencedor pode perder a medalha, como já aconteceu algumas vezes, porque usou substância ilícita lá, e o comitê se reuniu, perdeu a medalha. Mas o mais que vencedor não é uma medalha de ouro, de prata ou de bronze. O mais que vencedor é aquele que tem o seu nome escrito no tabernáculo de Deus, de onde jamais será tirado. Em Cristo, em Jesus, nós somos mais do que vencedores. E pela graça e misericórdia, bondade e amor de Deus, o nosso nome está escrito no tabernáculo de Deus. Eu sou um fã de Hebreus 11. Hebreus 11 é onde tem a galeria dos heróis da fé. É fantástico. Eu estou pregando uma série chamada Vidas Extraordinárias. Já preguei Elias, já preguei Jacó, preguei Josué. Agora, não amanhã, daqui no outro sábado eu vou pregar sobre Ana, porque nós precisamos pregar sobre as mulheres também, né? Vidas extraordinárias. Deus está escrevendo um outro capítulo 11 do livro de Hebreus, viu? Esses heróis são aqueles do passado. Deus está escrevendo um outro capítulo que será lido na eternidade. Os vencedores. E ele falou assim lá no Apocalipse, várias vezes, 7 vezes, falou ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Ele falou assim, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Nesse mundo aqui, você vê que os países vivem essa derrocada porque todo mundo está atrás do poder. Na verdade, querem o poder. E a gente percebe isso não é só nos governos, a gente percebe isso nas igrejas também, nas administrações, todo mundo quer o poder, porque o poder é bom, mas o verdadeiro poder o Senhor Jesus nos concederá para reger as nações junto com ele, assentar-se no trono com ele, livres de toda maldade, de todo orgulho, de toda vaidade, de todo pecado. Por quê? Porque nós somos mais do que vencedores. Eu quero que você continue firme com a sua fé, mas não esqueça que a verdadeira religião é permanecer em Cristo. Um dia, todas as placas de igreja serão desfeitas. Vai chegar um dia que não terá placa de igreja nenhuma. Quem é que vai permanecer? Aqueles que estão ligados a Jesus. Nós não podemos depender dos homens,
Não podemos depender de igreja, nós temos que depender de Jesus, porque Ele é o nosso Criador, mas não é só isso. Ele é o nosso mantenedor e Ele é também o nosso Salvador. E muito em breve Ele virá para buscar todos aqueles que permanecem nele. E eu termino dizendo as palavras de Jesus: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos sem estar na videira, nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Deus abençoe vocês nessa jornada espetacular do Upgrade. Deus abençoe todos vocês, os colaboradores, as pessoas que acompanham, as famílias, aqueles com quem estamos estudando a Bíblia. Claro que nós queremos ensinar o que nós conhecemos. Nós queremos. Mas a primeira coisa, nós temos que fazer com que a pessoa se aproxime de Jesus, porque Ele é a fonte de vida e luz. Depois vem as doutrinas. São importantes? São importantes. Mas elas só são importantes se, em primeiro lugar, estiver o Senhor Jesus. Porque sem Jesus, doutrina nenhuma salva. O moço rico teve coragem de falar para Jesus: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Mas ele só cumpria as regras, não tinha relacionamento. Tenha relacionamento. Cumprir as regras será apenas um detalhe. Será prazeroso, porque Jesus falou assim: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado. Obrigado porque nós temos a alegria de fazer parte do povo remanescente que está pregando a última mensagem de salvação ao mundo. Mas, em primeiro lugar, obrigado porque nós temos essa conexão com Jesus. Obrigado porque nós somos os ramos e nós queremos permanecer ligados ao Senhor e produzir frutos nesta vida para a vida eterna também. O Senhor nos disse, através de Pedro, que nós devemos manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós queremos fazer isso com dignidade, fazer isso de verdade, com prazer. Ajuda-nos a sermos luzes neste mundo, ajuda-nos a sermos o sal da terra. Senhor Jesus, segura a nossa mão. Espírito Santo, sela-nos para o dia da eternidade. Deus Pai, aceita-nos como filhos e filhas. Obrigado por todo esse pessoal maravilhoso que produz esse programa lindo, o Upgrade. Já estão na 25ª temporada. Bênçãos para os familiares, para os filhos, para os pais, para os netos, para os avós, para os amigos, para as igrejas, para os pastores, para todos nós. Quando Jesus voltar, que nenhum de nós falte, que estejamos todos lá para irmos com Ele para o lar celestial. Agradecidos, nós oramos em Jesus, nosso Salvador e Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o poder para todos, sempre e sempre. Amém, amém e amém. Amém. Muito obrigada Amém. pela mensagem, pastor. Que Deus possa abençoar cada um. Foi uma mensagem muito forte, poderosa. Eu ia também repetir essa frase: permanecer em Jesus é a verdadeira religião, é o nosso relacionamento, é a nossa comunhão aí cada dia, e o nosso maior desejo é ver Jesus voltar, né? É o nosso maior anseio do coração, para que o sofrimento, para que as dores acabem, que a gente possa estar com Jesus e com as pessoas que nós amamos, possamos reencontrar na eternidade. Quero agradecer a todos que assistiu, que acompanhou essa temporada, essa 25ª temporada. Muito obrigada pela participação de vocês, por compartilhar também, por comentar, que essa mensagem também possa ser espalhada para outras pessoas. Ainda não sai não, tem a nossa foto oficial, calma aí, espera um pouquinho. Só quero agradecer também o pessoal ali do YouTube, que compartilha, que comenta, que acompanha também. O Upgrade e compartilhe essa mensagem. Muito obrigada a todos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que possamos estar em uma outra temporada também. Que aqui acaba uma, mas já está planejando outra. O Upgrade é assim.
Cláudia, com você para nossa foto oficial. Então, abre a câmera aí, se arruma, dá aquele sorriso para registrar esse momento especial com o Pastor China. Só que está preparado aí, abre a câmera, porque a foto fica mais bonita quando aparecem os rostinhos. Ah, eu vou tirar 3 fotos, tá bom? Para a gente ter certeza que não vai ter ninguém piscando. 2, 3 e. Foi a primeira, vamos para a segunda. 1, 2, 3. E a última. Pronto. Peraí, que essa última acho que não deu certo. De novo, peraí. 1, 2, 3 e. Pronto, agora chega de foto. Vamos para a turma da calçada, né, Thaís? Exatamente, esse é o momento da turma da calçada, a gente conversa um pouquinho, agradeço ao pessoal do YouTube, que essa parte agora é da turma da calçada, mais aqui a parte do Zoom. Se você também quer estar nessa parte da turma da calçada, entre nas reuniões do Zoom para participar. Então, agradeço você que acompanhou até aqui e um ótimo sábado.